do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero agradecer esse pastor maravilhoso que nós temos, o pastor Júlio, diante de tantos obreiros aqui, ele me escolheu para falar. Realmente, eu já frequentei grandes ministérios e nunca vi isso acontecer em nenhum lugar. Eu frequentei durante muitos anos o Ministério do Ipiranga, é um grande ministério. Frequentei o Ministério do Belém durante uns 20 anos, é um grande ministério. Trabalhava no setor 39 e nós tínhamos uma escola dominical que tinha, eu era superintendente, tinha 243 pessoas matriculadas, mas eu nunca vi nenhum pastor permitir que uma outra pessoa que não seja um pastor, que diácono, venha falar no culto de domingo, ainda mais no culto de Santa Ceia. Então é um privilégio, eu quero agradecer ao nosso pastor, que ele realmente é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler apenas 2 versículos. Vamos ler no livro de Colossenses, capítulo 2. Eu quero ler apenas 2 versículos com vocês. Colossenses fica no Novo Testamento. É a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, aqui de alguma maneira que era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o versículo 15: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Sempre se glorificando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E já foi orado, mas eu quero fazer mais uma oração em nome de Jesus. Não, isso não vai validar a oração do irmão. O que eu vou falar é tão forte e é tão espiritual. Eu quero que Deus toque no coração de cada pessoa. Mas nós vamos falar umas coisas assim muito fortes espiritualmente. Eu preciso de mais da ajuda de Deus. Poderoso e eterno Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha abrir o coração neste momento e a mente. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha inspirar, Senhor, agora todo o coração de cada crente, Senhor, possa se abrir, a mente intelectualmente, Senhor, possa se abrir neste momento. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os Teus filhos, e eu ordeno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha agora amarrar todos os espíritos malignos, todo espírito mal que queira impedir o andamento desta palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu determino pelo poder de Deus, em nome de Jesus, que todos os demônios que queiram impedir o entendimento desta palavra sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo, e que eles batam em retirada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus é muito maravilhoso e por isso estamos nesta noite, neste lugar. O texto que nós lemos é um texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, e ele é um dos textos mais profundos da Bíblia Sagrada. Esse texto eu vou usar apenas o versículo 15, mas é um dos textos mais profundos. Despojando as potestades, o triunfo da cruz, despojando as potestades, despojando os principados e potestades, nos expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. É o texto que nós lemos. A batalha e a vitória. Foi a batalha e a vitória de Jesus na cruz. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, a palavra de Deus nos convida a contemplar um dos momentos mais gloriosos e decisivos da história, a vitória de Jesus na cruz. A cruz que para o mundo era símbolo de vergonha e derrota. O apóstolo Paulo nos revela que foi, na verdade, o palco do maior triunfo de todos os tempos. Colossenses capítulo 2 e 15 não é apenas uma declaração teológica,
é um grito de vitória que ressoa através dos séculos, assegurando a nossa liberdade. Paulo está combatendo as falsas filosofias e legalismo na igreja de Colossos, apontando para a suficiência da obra redentora de Cristo. Para entender profundamente esse versículo, precisamos desvendar-nos as suas três partes principais: despojando os inimigos, despojando os principados e potestades. Despojando principados e potestades. Primeiro, o que a Bíblia chama de principados e potestades? Ou seja, poderes e autoridades espirituais. Refere-se às forças espirituais malignas, o domínio demoníaco de Satanás que governa a escuridão deste mundo tenebroso. Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Antes da cruz, a humanidade estava sobre a tirania e a acusação dessas forças devido ao nosso pecado. E o apóstolo Paulo escreve no capítulo 6, versículo 12, que nós temos uma luta espiritual. E diz o texto: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vamos dividir o texto em três partes principais: potestades, hostes espirituais. Nós vamos detalhar para a igreja o que são essas hostes espirituais. O que são principados, primeiramente? Principados e potestades, hostes espirituais, descrito em Efésios capítulo 6 e 12. Essa passagem descreve a natureza da luta espiritual do cristão, afirmando que ela não é contra a carne e sangue, ou contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal. A expressão principados e potestades e hostes espirituais da maldade refere-se diretamente a categorias ou níveis de seres espirituais malignos, anjos caídos, que estão sob o comando do diabo, que é Satanás, e que exerce influência e poder no mundo. Essas hostes exercem poder neste mundo tenebroso. E os principais aqui, primeiro, principados. No grego, a palavra principados, arachás, a palavra grega arachás, referindo-se a esses demônios e governos. Primeiro texto, primeira parte, são os demônios que agem. Essa autoridade espiritual, o que sugere que são uma ordem hierárquica de seres espirituais malignos que detêm autoridade ou demônios sobre regiões, nações ou sistemas ou reinos. São forças espirituais que comandam o mundo para fazer a humanidade se distanciar de Deus. O conceito são os poderosos de maior escalão, os poderes de maior escalão na esfera espiritual que governa as trevas. Pode-se entender como sendo os demônios que controlam as áreas específicas de influência no mundo. É muito sério. E as potestades, no grego, exorcissais, uma palavra diferente da estranha, exorcissais. Essa palavra tem o significado de autoridades e poderes, que se refere a seres espirituais malignos que exercem poder de jurisdição ativamente. Eles representam a força ou a capacidade de ação dentro dos domínios estabelecidos pelos principados.
ou seja, os principados estão acima e a potestade são demônios que estão abaixo sobre o governo do outro. E essas potestades exercem uma força e a capacidade dentro do domínio e estabelecido pelo príncipe das trevas, pelos principados. O conceito são a força executiva do mal, agindo para implementar a vontade de Satanás. Em algumas traduções, a passagem que inclui também príncipe das trevas deste século, deste mundo tenebroso. Príncipe das trevas, que também é potestades. Há uma palavra grega para denominar esse tipo de espírito mau, a palavra grega komaskarios, que se encaixa nesse grupo como de dominadores ativos do sistema mundial da escuridão. São demônios que agem contra Deus e contra a igreja no mundo inteiro. Hostes espirituais da maldade. No grego, a palavra é penekemakia. Penekemakia tespekenérias. São os espíritos da maldade que Paulo se refere. Espíritos da maldade, que são termo mais geral referindo-se à totalidade das forças espirituais malignas, o exercício do espírito que promove a iniquidade, promove o pecado. O conceito representa a massa de demônios e espíritos malignos que atuam ativamente contra os crentes e a vontade de Deus, operando nas regiões celestiais, na esfera invisível espiritual que há sobre a terra. Se Deus permitisse que nós abríssemos nossos olhos espirituais, nós olhássemos para o espaço sideral, todos vocês, todos nós ficaríamos assombrados, porque esses espíritos são anjos decaídos que foram expulsos dos céus, e eles ficam lutando para fazer o crente se desviar, fazer o crente pecar, introduzir doutrinas diabólicas para o mundo. São coisas muito sérias. E a mensagem de Efésios, o principal desse texto, o principal ensinamento do versículo não é apenas nomear esses inimigos, mas também lembrar aos cristãos que a luta é espiritual, o conflito é essencial da vida cristã. Não é primeiramente contra as pessoas, mas sim contra uma realidade invisível e maligna. Eu estou há uma semana orando, uma semana pedindo a Deus graça e misericórdia, orando e jejuando e pedindo a Deus, porque eu queria falar sobre esse assunto. E Deus tinha falado no meu coração que o pastor ia me chamar para falar, mas é um negócio tão sério que eu tive que passei a semana toda orando e pedindo a Deus misericórdia, porque realmente é um assunto muito forte. Sobre o comando de Satanás que exerce influência e poder no mundo. Aqui está um detalhamento de cada termo, geralmente representado no contexto bíblico. Principalmente do grego, a palavra arachás, que são demônios e governos, que sugere uma ordem hierárquica de seres espirituais malignos que detêm autoridade e domínio sobre regiões e nações. Esse demônio é o que faz com que os políticos façam as leis. Esse demônio é que faz com que os políticos criem a ideologia de gênero e tudo que é contra a Bíblia e contra a palavra de Deus. Satanás essas hostes espirituais da maldade, elas agem para fazer as pessoas deixarem de crer em Deus, deixar de crer no Senhor. A nossa luta não é uma luta carnal, por isso não é contra seres humanos, por isso nós não conseguimos vencer se não for através da oração e através do jejum. A origem do mal, os problemas e as tentações não são apenas humanos ou sociais, mas têm uma origem e um impulso por trás de forças espirituais organizadas. Em terceiro lugar,
a solução é espiritual. Não adianta brigarmos com armas carnais, porque a luta é espiritual. As armas para vencer também devem ser espiritual, como descreve a passagem seguinte. Ao apresentar a armadura, como Paulo fala das armas que temos que vestir: a armadura de Deus, verdade, justiça, evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, tudo acompanhado com oração e jejum. Sem estes, nós não conseguimos ou não conseguiremos vencer esse inimigo das nossas almas. Em resumo, os principais potestades e ordens espirituais são termos que o apóstolo Paulo usa para classificar e descrever as forças demoníacas organizadas e hierárquicas que se opõem ao reino de Deus e tentam desviar todo crente. A todo momento, você e eu, nós, o inimigo quer que você se afaste de Deus, quer que a igreja se afaste, quer que nós nos afastemos de Deus. E o texto que nós lemos, quando Paulo fala, é o poder quebrado, o termo grego para despojar. Lembra que nós lemos despojando o inimigo? O poder despojar, a palavra é apekidemai, a palavra grega é apekidemai, que é despojar Satanás. O termo grego é despojar Satanás, é muito mais forte, significa despojar-se de algo, tirar a armadura ou destruir. Pense em um soldado forçando a entregar a sua armadura, o seu uniforme. Um soldado que é preso por um exército inimigo, e alguém vai lá, o general do exército vencedor vai lá e fala: você vai tirar a sua roupa, você vai tirar, toma as armas, toma a sua insígnia e tira a autoridade, e ele fica como escravo. Esse despojar tem o mesmo significado. O soldado que é despojado, tira a arma. E Jesus fez isso com Satanás. Cristo tirou a autoridade deles, dos demônios, tirou a autoridade deles. Ele despojou esses poderes malignos da sua autoridade legal sobre os crentes. Ele usava a lei e mostra as transgressões para aprisionar. Colossenses 2,14, ele fala sobre rasgar a cédula da dívida que era contrária. Rasgar a cédula. Pensa numa nota promissória, uma nota que você estava devendo e não tinha condições de pagar. O que Cristo fez foi exatamente isso. Ele tirou a autoridade de Satanás e ele rasga a cédula que era contrária. Cristo tirou o poder de acusação e removeu o fundamento sobre o qual eles poderiam nos condenar diante de Deus. Na cruz, quando Jesus disse: está consumado, João capítulo 19, versículo 30, Jesus diz: está consumado. Ele não apenas pagou as nossas dívidas, ele anulou o direito do inimigo de nos manter cativos. Glória a Deus. Quando Jesus dá o maior brado do século lá na cruz, no hebraico a palavra é teletestai. No grego, quer dizer, no grego a palavra é teletestai, e significa que ele anulou a dívida que você tinha, que nós tínhamos. Ele não apenas pagou as nossas dívidas, ele anulou o direito do inimigo que nos mantém cativos. O contexto imediato é: o soldado coloca, Jesus tem sede, e um soldado pega um canote, uma vara, e coloca uma esponja envolvida com vinagre, e leva sobre a boca de Jesus, como Jesus diz: eu tenho sede. E o versículo começa com Jesus tomando vinagre, o azedo, ou no grego é a palavra óxico, e oferecendo uma esponja. Este ato cumpre a profecia do Salmo 29 e versículo 21. Nascei e me deram vinagre para beber. O ato de beber não apenas o alívio físico, mas um sinal de que a última etapa da profecia da paixão estava sendo cumprida, permitindo que ele fizesse
fizesse a declaração final. E a declaração final é a declaração central de Jesus, quando ele diz: está consumado. A palavra grega tetelestai. A frase central, está consumado, é a tradução poderosa da palavra tetelestai. E aqui tem um monte de termos que eu não vou nem falar, porque são um monte de palavras bem um pouco difíceis, tudo no grego não é muito interessante para o senhor. Vou pular essa parte. Completa o passado com o resultado que continua no presente, na cruz. Passiva, médio verbo, teléu, que significa terminar, cumprir, completar ou aperfeiçoar. Quando Jesus disse está consumado, a palavra tetelestai significa tudo isso. Significa terminar, a obra foi terminada, significa cumprir, ou seja, ele cumpriu tudo na íntegra, completar, ele completou tudo que faltava, e aperfeiçoar, porque pela morte todos nós, toda a igreja, somos aperfeiçoados. A profundidade da palavra tetelestai pode ser explorada em três contextos principais. O contexto comercial legal, na época, a palavra significava pago por completo. Tetelestai, quando alguém tinha uma dívida, na época de Cristo, a pessoa pagava a dívida e a pessoa que recebia carimbava na nota provisória ou na nota fiscal. Tetelestai, a palavra grega, tetelestai, está consumado, está pago. O significado legal é esse. E frequentemente é escrito em recibos, notas fiscais, para atestar que uma dívida havia sido totalmente paga. Ao preferir esta palavra, Jesus estava declarando que a dívida do pecado da humanidade, o salário do pecado já havia sido pago. Romanos capítulo 6, versículo 23, lá está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, a separação de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado nos separa de Deus. E foi a iniquidade, uma vez por todas. O preço da redenção foi pago pela sua totalidade e nada mais é exigido. Quando Cristo disse está consumado, tetelestai, significa que ele pagou todo o preço de todo o pecado, de todo pecador que se arrepende. Todos os pecadores arrependidos, a sua dívida foi paga. Pago por completo. Pago por completo. Na época, tetelestai era frequentemente atestado, recibo. Foi liquidada, a dívida foi liquidada. Romanos 6, 23. Dívida foi liquidada. O contexto sacrificial, sacerdotal, o ato perfeito, nos rituais religiosos, era usado a palavra grega teleo, era usada para indicar que um sacrifício na cerimônia havia sido corretamente ou completamente executado. Quando o sacerdote sacrificava o cordeiro, sacrificava o carneiro, que na antiga aliança era feito sacrifício de animais, era queimado, o pecador colocava a mão sobre a cabeça de um carneiro ou de um cordeiro, e era como se a confissão de dívida, como se fosse a transferência da dívida daquela pessoa para o carneiro, e o carneiro em seguida era sacrificado sobre o altar do holocausto. E aqui, nesse caso, o sumo sacerdote Jesus, ele executou na cruz. Jesus, sendo tanto sumo sacerdote como cordeiro sacrificial, declara o plano de Deus para a redenção do sistema de sacrifício temporário do Antigo Testamento, estava agora obsoleto. Ou seja, com a morte de Jesus não havia mais necessidade de se fazer sacrifício de pessoas, de animais, confessando o pecado, porque Cristo pagou o pecado na cruz do Calvário. Glória a Deus. No Novo Testamento, a Hebreus, ele nos fala o seguinte: a ideia explicando que ele se manifestou para aniquilar todos os pecados, o sacrifício por si mesmo. Hebreus 9, 27. Cristo se manifestou para aniquilar. O pecado deixa de existir quando você confessa o seu pecado para Jesus. O seu pecado foi anulado, foi aniquilado. Glória a Deus. Não havendo mais necessidade de outro sacrifício. Cristo fez o sacrifício
por completo. O contexto do propósito divino, a missão cumprida, está consumado de tudo que o Pai lhe enviou para fazer. Jesus não apenas morre, mas completa o plano, a declaração abrange o cumprimento das Escrituras. Todas as profecias relativas ao Messias, o sofredor, foram cumpridas desde o seu nascimento até a sua morte sacrificial. Glória a Deus. A perfeição da obediência. Jesus viveu uma vida perfeita e obediente. João, capítulo 4, versículo 34, ele fala para os seus discípulos, dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra foi realizada na cruz. A cruz foi o final e supremo de obediência. A cruz foi o ato final e supremo de obediência. Vitória sobre as trevas. A obra de Satanás e o poder da morte foram destruídos. Hebreus capítulo 2, versículo 14, nos fala: visto que pelos filhos participam comum da carne e sangue, deste modo também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Glória a Deus. Jesus aniquilou o poder de Satanás quando venceu na cruz. A ação final, inclinando a cabeça, a redenção do Espírito. Inclinando a sua cabeça, rendeu o Espírito. Este final é crucial, pois demonstra a soberania de Jesus sobre a própria morte. A morte não matou Jesus, ele se entregou. Todos os presos ficavam pendurados na cruz, os ladrões, os criminosos que eram crucificados. Eles ficavam presos na cruz e morriam por exaustão. Nesse caso, Jesus, ele inclina a sua cabeça e diz que está acostumado, inclina a sua cabeça. Ou seja, ele se entrega. Ele se entrega à morte. A morte não matou Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Inclinando a cabeça, nos casos de crucificação, a cabeça caía por exaustão após a morte. João 19:30 inverte essa ordem. Jesus faz a declaração, inclina a cabeça, um gesto de descanso ou de conclusão. Então ele rendeu o Espírito. É uma palavra grega, paradoimai. O evangelista João diz: Jesus não diz que Jesus morreu, ele diz que ele rendeu, ele confiou seu Espírito. Esse verbo parakadomai é usado para entregar, ou seja, Jesus se entregou na cruz por nós. Glória a Deus. É usado para entregar algo de valor. A sua morte foi um evento. A sua morte não foi um evento passivo, imposto pelos romanos, mas um ato ativo, voluntário. Ele tinha poder de dar vida e de tomá-la novamente. Simplesmente Jesus se entregou. Lembra que na crucificação, muitos diziam assim: se tu és o Cristo, desce agora da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Era Satanás usando a boca dos soldados e dos críticos que estavam criticando Jesus. Jesus tinha poder de descer da cruz, mas ele não fez. Lá no Getsemane, Jesus estava orando a Deus, e a Bíblia diz que o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue que corria pelo sangue no chão, e ele orava ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Depois ele vai na frente e diz: de todavia que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, Senhor. Jesus não podia renunciar. Ele se entregou na cruz por nós. Se ele renunciasse, não haveria salvação. O significado eterno disso, o resumo: o Evangelho não apenas é um grito de derrota ou desespero, mas um brado de vitória triunfante. O sofrimento terminou, porque a obra estava perfeitamente concluída.
A dívida estava paga. O caminho da reconciliação entre Deus e a humanidade estava aberto. A cruz não foi o fim da vida, com mais um cumprimento, um propósito eterno. E o apóstolo Paulo, ele falando da vitória de Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Em segundo, ele expôs a exposição pública, expôs publicamente, no despojamento, quando ele despojou Satanás. Um despojamento sem exposição pública seria uma vitória privada, mas Jesus não fez a vitória, não foi uma vitória secreta, ele fez dela um espetáculo público. O termo grego para isso é diagmatizon, isso é o clínicas da metáfora militar romana. Quando o soldado era preso e após a grande vitória, o general vitorioso celebrava o triunfo romano. O general Cristo é o general vitorioso e os prisioneiros eram nós, os pecadores. Os prisioneiros, as forças demoníacas, são as potestades derrotadas. Jesus derrotou a Satanás. Glória a Deus. E o desfile final, o desfile, a cruz, o lugar onde a exposição aconteceu. Imagine um desfile onde os generais vencidos e seus exércitos eram exibidos, algemados, a humanidade e humilhados, para mostrar toda a grandeza e o poder do conquistador. A humilhação total. Jesus não apenas derrotou o diabo, ele humilhou o inimigo que se gaba de ser o príncipe desse mundo. E ele mesmo disse lá em João: o príncipe desse mundo está derrotado. Foi forçado a desfilar como um cativo derrotado. A declaração de liberdade, esta exposição pública, serve como prova irrefutável para o universo inteiro, anjos e demônios e homens. Ele, que Cristo é o Senhor e que a escravidão do pecado e do inferno foi quebrada. Quantos podem dar um aleluia? Glória a Deus. Jesus venceu Satanás e derrotou Satanás e triunfou sobre ele. Em terceiro lugar, o agente do triunfo, que ele triunfou em si mesmo, ou na cruz ele triunfou. A cruz é símbolo de maldição. Gálatas, no capítulo 2, versículo 13, diz que está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que nós não adoramos a cruz, por isso que nós não carregamos a cruz, porque a cruz é símbolo de maldição. E o texto diz que Jesus venceu Satanás na cruz, o palco da vitória. A cruz é o local onde a justiça de Deus e a misericórdia de Deus é encontrada, e o sacrifício de Jesus satisfez a exigência da lei. A cédula da dívida foi paga, e ao mesmo tempo ele quebrou o poder das forças espirituais que usavam para a lei contra nós. Em si mesmo, a vitória, ele triunfou em si mesmo. A vitória pessoal e completa. Não precisamos de rituais e de dietas, de leis, de meditação, de anjos. Nós não precisamos de mais nada. Subir escada de joelho, fazer sacrifício, nada disso é mais necessário. Jesus fez o sacrifício por completo. Glória a Deus. Os falsos ensinamentos que Paulo estava combatendo a igreja de Colosso que a salvação não depende somente de obra humana, mas depende do sacrifício perfeito de Cristo. A única coisa que o homem tem que fazer para se salvar é arrepender-se dos pecados e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nenhuma força resiste quando unimos a Cristo pela fé, participamos desse triunfo
Não importa quão grandes sejam os principados ou potestades que levante contra você, doença, tentação, medo, depressão, acusação, ela foi derrotada por Cristo Jesus. Glória a Deus. E conclusão, vivendo a liberdade e o triunfo. Qual é a aplicação prática para nós? De verdade, para a nossa vida. Nós não temos como temer o inimigo mais. Você não precisa mais temer o inimigo. Não dê atenção ao poder desnecessário do diabo. Ele tem um poder, mas foi derrotado. Seu poder é real, mas sua autoridade sobre você foi removida pela cruz. Ele pode rugir, o diabo pode rugir como um leão, mas não pode morder aqueles cristãos que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele ruge como um leão, mas ele não tem mais autoridade sobre a igreja de Deus. E concluindo aqui, rejeitando o legalismo, se Cristo nos libertou do poder dos demônios, Ele certamente nos libertou das regras e tradições humanas que tentam nos escravizar. Colossenses capítulo 2, depois você lê em casa, do 16 ao 23. Não permitam que ninguém vos julgue, vos prendam com rudimentos do mundo. Permaneçam firmes na liberdade que Cristo nos deu. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Viver em vitória, sua vida deve ser um reflexo desse triunfo. Você não é um cativo lutando contra a liberdade. Você é um vencedor que caminha em liberdade. Glória a Deus. Que essa palavra nos encha de coragem e de fé. Olhem para a cruz, ali no Calvário. Ali no Calvário, o Filho de Deus não apenas morreu, Ele triunfou. A vitória é dele e a vitória é nossa, por meio de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Se você ainda não se entregou a sua vida para Jesus, ou se você encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, esta é a noite aceitável. Este é o momento de você apropriar-se do sacrifício do Calvário. Tem alguém nessa noite que sentiu que Deus falou ao seu coração e deseja se unir-se com Cristo e quer receber o perdão dos seus pecados? Você pode estar na igreja, vir várias vezes à igreja, mas ainda não tem tido um encontro com Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. A igreja se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que quer vir à frente para nós orarmos em nome de Jesus? Você que se encontra desviado, você que se encontra afastado, ou você que nunca aceitou Jesus como Salvador, vem à frente para nós orarmos em nome de Jesus. Alguém quer vir à frente em nome de Jesus? Não quer? Então vamos, que Deus tenha misericórdia e que te dê uma outra oportunidade. Poderoso e eterno Salvador, nós falamos a tua palavra. Neste momento, Senhor, nós encontramos diante de ti, diante da tua igreja, que foi lavada, comprada, redimida. O Senhor venceu as potestades, venceu o inimigo e o derrotou publicamente. Ajuda a tua igreja, Senhor, a tomar posse da vitória. Abençoa os teus filhos, Senhor, e ajuda a permanecerem na tua presença. Que eles tomem posse da vitória e não tenham mais medo das trevas de Satanás, porque Satanás foi vencido, foi derrotado pelo triunfo da cruz. Abençoa a tua igreja, aperfeiçoa, salva, transforma, regenera e ajuda cada um, Senhor, pelo sangue derramado da cruz, que foi, Senhor, derramado em nosso lugar, que todos nós somos perdoados, redimidos, transformados, santificados pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a participação. Graças a Deus por esta boa palavra, uma palavra